Olá, meu caro aluno, eu sou o professor Sérgio Baltzer, professor de Legislação Penal Especial aqui do nosso estudioaulas.com.br. Hoje nós veremos a Lei 702 de 83, aquela que trata da segurança privada no Brasil. Pessoal, ao longo dos anos, a Lei 702 de 83 foi sendo alterada por diversas outras leis ordinárias. Então, para as provas de concurso, eu sugiro que você leia a letra da lei. Foi assim que o CESP fez nos concursos de 2012 e 2013 da Polícia Federal. Outra dica que eu dou para você é ler a 72103 de 83, 702 de 83, é isso aí, em conjunto com o Estatuto de Armamento, que é a Lei 10.826 de 2003. Pessoal, a Polícia Federal, ela exerce a fiscalização das empresas que trabalham com segurança privada no Brasil através de 27 delegacias de controle à segurança privada. São as chamadas DELESPs ou DELESP. Pessoal, e existem centenas de comissões de vistoria espalhadas pelo Brasil, todas atreladas à Polícia Federal. Quando você lê na letra da lei Ministério da Justiça, pode ter certeza. Quando se fala em Ministério da Justiça, pense na Polícia Federal. E aí você vai ter todas as atribuições na Lei 702 de 83 da Polícia Federal no tocante à fiscalização dos estabelecimentos que trabalham com a segurança privada. Também você verá as características dos cursos relacionados aos vigilantes, o que é que os vigilantes podem, o que é que eles não podem, o que é que as empresas de segurança podem fazer, o que é que elas não podem, o que acontece se ela descumprir a Lei 702 de 83, as infrações disciplinares e já adianto, não existe crime previsto nessa lei em estudo, não há crimes. Lembrando que se houver algum tipo de crime, eu terei a previsão no Estatuto do Desarmamento. Como o CESP fez em 2012 na prova de papiloscopista da PF. Ele perguntou o que é que acontece com o diretor responsável ou o proprietário de empresa de segurança ou de transporte de valores que deixa de comunicar a PF e deixa de registrar a ocorrência policial de extravio, roubo, furto ou perda da arma de fogo, acessório ou munição nas primeiras 24 horas depois de ocorrido o prazo. Você que já estudou o Estatuto de Desarmamento, você que resolveu as provas dos concursos anteriores, foi assim que eu passei no meu concurso. Eu resolvi todas as provas anteriores relacionadas aos concursos de delegado de polícia no Brasil. Pessoal, se você resolveu as questões da PF dos anos de 2012 e 2013, você viu que eu acabei de falar do crime previsto no parágrafo único do artigo 13 do Estatuto de Desarmamento. Professor, mas por que você está chamando a atenção a respeito do Estatuto de Desarmamento? Porque você verá ao longo da Lei 702 de 83 quais as armas que um vigilante ele pode usar. Você também verá a questão do veículo especial. Qual é o veículo que pode ser utilizado para o transporte de numerário? Quantos são os vigilantes que serão empregados? Quando eu não vou usar vigilante, por exemplo, para trabalhar num estabelecimento bancário, um estabelecimento financeiro. Lembrando, pensa sempre na questão daquele estabelecimento financeiro que fica dentro de um quartel, que fica dentro de um fórum. Nós já temos a segurança relacionada ao fórum, ao quartel. Para que a agência bancária, dentro desses lugares, vai ter o estabelecimento? Perdão, vai ter vigilantes. Pessoal, lembra sempre que a empresa de segurança, ela não pode comercializar o quê? Aparelhos de monitoramento. Ela pode instalar os aparelhos de monitoramento. Ela pode usar os aparelhos de monitoramento, mas ela não pode ficar comercializando esses aparelhos. Isso a gente encontra na letra da lei? Não. Isso é uma interpretação e ainda nós temos a questão dos atos administrativos que regulamentam. Durante a explanação da aula de exercícios, você aprenderá o que é a chamada fechadura triple cronométrica. Olha, de novo, vamos lá. Rumo ao Big Brother de 2015. Fechadura triple cronométrica. Vocês verão o que é isso. Engenho mecânico que serve para retardar a ação dos criminosos. Lembra, pessoal, ainda não foi criado um dispositivo que permita perseguir e prender os criminosos,
como bem fala a lei, ainda não existe um dispositivo que seja, que nos dê, para nós policiais, para os vigilantes, a possibilidade de perseguir e prender. Porque tem lá uma hora que vai falar do artefato usado para perseguir. Agora, para retardar a ação, são muitos os artefatos que existem para usar na identificação. Você deve estar se perguntando, professor, quando eu entro num elevador, está escrito lá, esse lugar é monitorado eletronicamente. Isso vale como prova? Pessoal, as filmagens, as fotografias, o monitoramento eletrônico, tudo que for produzido a partir da captação de imagem, de som, é possível com base na legislação, é possível ser usado como prova. Basta você ler o Código de Processo Civil e, por analogia, nós usaremos no processo penal. Como existe uma lacuna no processo penal, quando nós falamos de monitoramento eletrônico, monitoramento feito por câmeras, fotografias, nós só temos previsão numa lei penal especial, aliás, nós tínhamos previsão numa lei penal especial que foi revogada, a Lei de Combate ao Crime Organizado de 95. Agora, a questão da prova, de poder usar o monitoramento eletrônico, as fotos, as filmagens, para identificar os criminosos, nós podemos, com base no Código de Processo Civil e num dispositivo do Código de Processo Penal. O Código de Processo Penal, ele nos fala que tudo que for admitido em direito civil, a prova lá admitida, também será admitida no processo penal. Professor, quando é que começou essas questões de poder serem usadas fotos para se identificar os criminosos? Pessoal, quando você está assistindo um filme americano, você vê que chegam uns caras engravatados, principalmente na época do Velho Oeste. Então, uma pessoa chamada Alan Pinkerton, ele criou uma agência de detetives no final do século XVIII. E aí essa agência de detetives ficou muito famosa. Por isso que você vai ver nos filmes americanos, principalmente do Velho Oeste, você verá os agentes da Pinkerton. Quem são eles? São os agentes da Pinkerton. Então, Alan Pinkerton, ele criou aquele velho cartaz que vocês veem em desenhos animados, em filmes do Velho Oeste, o Procura-se. Tudo bem? O Procura-se é uma criação do Velho Oeste, que hoje o direito penal, o direito processual penal, admitem a prova por fotografia. E é nesse sentido que a Lei 702 de 83, ela vem falar que os estabelecimentos financeiros, eles precisam ter pelo menos algum tipo de forma de se identificar os criminosos. Agora, perseguir, prender, o que nós podemos lembrar, que a gente pode identificar e possibilitar que a polícia persiga, é a questão da tinta. Quando o sujeito viola o estabelecimento, o sujeito viola, por exemplo, um caixa ou abre um determinado malote e explode, ele recebe um jato de tinta. Pessoal, na Inglaterra eles já usam um jato de tinta que ele é invisível aos nossos olhos, porém com o dispositivo correto você consegue visualizar. É como aquele carimbinho de quando nós éramos adolescentes, que nós entrávamos na balada, que nós estendíamos o pulso e a pessoa olhava se estava carimbado. Então, nós temos a mesma coisa hoje. Houve uma modernização dos meios de identificação dos assaltantes de estabelecimentos bancários. Pessoal, voltando aqui à nossa vaca fria, a 702 de 83, ela revoga um decreto da década de 60. A segurança privada existe no Brasil por conta, caiu aqui o dispositivo para passar a tela aqui, a segurança privada, você me ajuda, Jonathan? O Jonathan está vindo aqui engatinhando, passou para mim, obrigado. Pessoal, a segurança privada existe no Brasil por conta do aumento do assalto a estabelecimentos bancários, do aumento dos assaltos a estabelecimentos bancários que aconteceram nos finais da década de 70 e começo da década de 80. Assim, foi necessário que se organizasse uma legislação, que se regulamentasse com mais veemência a questão da segurança privada no Brasil. O Estado não está presente o tempo todo. Pessoal, e a empresa de segurança e de transporte de valores,
ela vem para cobrir essa lacuna. Eu lendo o material para dar aula para vocês, eu digo que o agente, aliás, o vigilante, ele trabalha e ele exerce a legítima defesa própria ou de terceiro. Tudo bem? E vocês verão, lendo a letra da lei, que até prisão especial, isso, ele vai ficar separado dos outros detentos. Ele vai ter prisão especial. Ele tem que ter pelo menos até a 4ª série. A questão do fardamento, ele vai trabalhar com uma farda durante o serviço. Isso. Aí se ele vai ter isso descontado ou não, é questão de acordo coletivo, se ele vai ter descontado isso no lerite ou não. Você vai ver que ele vai poder portar um 32 ou um 38, armas de uso permitido, um cacetete de madeira ou de borracha. Você vai ver que no transporte de valores, ele vai andar com uma espingarda. Existem atos administrativos emanados da Polícia Federal que permitem até que o vigilante ele ande com uma pistola 380 ou uma pistola 765, mas eles só vão poder usar em serviço e num ambiente restrito, certo? Então, se ele é segurança no estabelecimento bancário, ele só vai poder estar armado dentro daquele estabelecimento bancário. Pessoal, o vigilante, ele pode ser... Tá? O vigilante ele pode pertencer aos quadros da empresa de segurança de transporte de valores, não é mais no Ministério do Trabalho que eu faço o vínculo com ele, que eu estabeleço o vínculo com ele, que é estabelecido, não é mais por disposições, você não observa mais disposições do Ministério do Trabalho no tocante ao vínculo entre o vigilante e a empresa de segurança ou de transporte de valores, ficando a cargo da Polícia Federal. Lógico, as questões seletistas é o direito do trabalho que vai resolver. Eu estou falando a questão do registro, não vai ser mais no Ministério do Trabalho, vai ser aonde? Na Polícia Federal. Tudo bem, pessoal? Vamos na sequência. Essas explanações iniciais que eu estou colocando para vocês, elas não constarão de alguns dos nossos exercícios aqui. Por isso que eu fiz essa nota introdutória, para chamar a atenção de vocês para alguns pontos. Eu falei da questão do vínculo agora do vigilante com a empresa de segurança e de transporte de valores. Mas, pessoal, o próprio estabelecimento bancário, ele pode ter o quadro de vigilante. Ele pode ter um quadro de vigilantes. Nenhum problema. Só que com o passar do tempo, caiu em desuso essa medida. Então vamos lá, o Banco Itaú. O Banco Itaú poderia ter um quadro de vigilantes? Poderia, mas por razões financeiras ou até por razões de logística operacional, fica melhor terceirizar o serviço. Certo? E aí vem a contratação da empresa de segurança e de transporte de valores. Pessoal, feitas essas notas introdutórias, na nossa próxima aula, que será a segunda aula da Lei 702 de 83, nós resolveremos exercícios. Existem poucos exercícios disponibilizados pelas comissões de concurso, até porque a 702 de 83, elas só caem. A Lei 702 de 83, a 10.351 de 2007, elas só são cobradas, por exemplo, nas provas da PF. A Lei 12.830 de 2013, ela começou a ser cobrada agora, que trata da condução da investigação pelo delegado de polícia. A 10.826 de 2003 é a que nós temos o maior número de questões, porque há muito tempo o Estatuto de Armamento vem sendo cobrado nas provas do CESP. Tudo bem? Vamos na sequência. Pessoal, não deixa de me seguir no Instagram, @SérgioBaltzer2. Eu tenho uma fanpage onde eu posso responder, onde eu posto os meus vídeos aqui do Estúdio Aulas, Sérgio Baltzer, e tem meu perfil pessoal, mas ali esse perfil é voltado exclusivamente para amigos. Tudo bem? Meus livros são comercializados pela editora Vesticom, tem lá legislação penal especial na visão das bancas examinadoras da jurisprudência, questões com gabaritos comentados, legislação penal especial. Tem ECA também, questões com gabaritos comentados, e direito penal, parte especial. Tá certo? Um abraço para você, meu amigo, um beijo para você, minha aluna. Daqui a pouco a gente volta com a segunda aula da Lei 702 de 83. Tchau.